Durante toda a minha vida, dediquei-me ao serviço da igreja. Desde menino, senti um profundo chamado para seguir a Deus, um caminho que eventualmente me levou ao sacerdócio e, mais tarde, à estimada posição de bispo. Nessa jornada, comprometi todos os aspectos da minha vida com a minha fé. Estudei as Escrituras fervorosamente, liderei congregações e defendi tradições sagradas que foram passadas de geração em geração. Eu acreditava que a fé estava enraizada na obediência, estrutura e devoção inabalável à igreja. As pessoas confiadas a mim me procuravam em busca de orientação, buscando meu conselho e confiando em mim como seu líder espiritual. Meu papel era claro e eu o desempenhava com convicção. A cada domingo, eu estava diante da minha congregação, pregando sermões com paixão, liderando orações que ecoavam nos corações do meu rebanho e realizando rituais que eram praticados há séculos. Eu ensinava as pessoas a honrar os mandamentos de Deus, a respeitar os ensinamentos da igreja e a permanecer firmes em sua devoção. No entanto, por trás dessa devoção externa, havia uma verdade que eu nunca ousei expressar. Às vezes, quando o mundo estava quieto e eu ficava sentado sozinho no meu escritório, com a Bíblia aberta diante de mim, eu não conseguia escapar da sensação de vazio que lentamente se infiltrava. Não era uma companhia constante, mas havia noites em que eu me pegava olhando para as palavras sagradas diante de mim, me perguntando por que eu não conseguia sentir a presença de Deus tão profundamente quando falava dela aos outros. Durante anos, guiei outros em sua jornada espiritual, ensinando-os sobre o amor de Deus e seu caminho, mas, no fundo, comecei a questionar se eu realmente o conhecia. Eu me tranquilizei dizendo que esse sentimento era meramente resultado de exaustão, algo que vinha com o território da minha posição. No entanto, a dúvida persistia. Fui criado para acreditar que a fé era sobre servir a igreja, aderir aos seus ensinamentos e liderar outros na adoração. No entanto, quando eu orava, não ouvia resposta. Quando eu estava no altar, não havia nenhuma sensação avassaladora da presença de Deus, nenhum calor que uma vez me encheu como um jovem seminarista. Ainda assim, eu deixei esses pensamentos de lado. Minhas responsabilidades pesavam muito sobre mim, e eu não podia deixar que dúvidas pessoais me distraíssem de meus deveres. Então chegou a noite que mudaria minha vida para sempre. Tinha sido um longo dia, cheio de reuniões, supervisão dos assuntos da igreja e preparação para um próximo culto. Sentei-me em meu escritório, fisicamente esgotado, folheando as páginas da minha Bíblia, não realmente lendo, mas apenas cumprindo as tarefas. Decidi orar, mas antes mesmo de começar, uma dor excruciante atravessou meu peito. Era aguda, uma sensação esmagadora que se espalhou como fogo do meu peito para meu braço. Eu engasguei em choque, meu aperto na borda da mesa se fortalecendo. A dor era diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Tentei inalar profundamente, mas parecia que o próprio ar tinha sido roubado dos meus pulmões. Minha visão ficou turva e meu corpo enfraqueceu. O pânico tomou conta de mim quando percebi que algo estava terrivelmente errado. Eu cambaleei para frente, tentando pedir ajuda, mas minha voz me traiu. Eu desmoronei, meu coração batendo forte no peito, meu corpo falhando. À distância, eu podia ouvir vozes fracas e distantes. Alguém tinha me encontrado. Passos ecoaram em minha direção, mas pareciam ficar mais suaves, como se a sala estivesse desaparecendo ao meu redor. Meu corpo parecia mais pesado e, então, de repente, tudo ficou em silêncio. Nunca imaginei que aquela noite seria o fim. Em um momento, eu estava caindo no chão, dominado pela dor, e no outro, tudo estava parado. A dor desapareceu, o barulho desapareceu, e não havia nada além de silêncio. Então, uma sensação diferente de qualquer outra me agarrou. Eu não estava mais confinado ao meu corpo. Eu pairava sobre ele, separado, observando a cena se desenrolar como um observador. Eu vi meu próprio corpo deitado imóvel no chão, braços em ângulos não naturais, peito parado, rosto congelado em choque. A porta se abriu de repente, e 2 colegas clérigos entraram correndo. Eu os reconheci instantaneamente, suas vozes frenéticas perfurando o silêncio. Um deles chamou uma ambulância, enquanto o outro se ajoelhou ao meu lado, tentando desesperadamente me acordar. Mas eu não estava lá. Eu deveria ter sentido medo, mas, em vez disso, tudo o que experimentei foi uma sensação avassaladora de vazio. Era como se tudo o que me fazia ser quem eu era tivesse sido arrancado. Eu queria falar, tranquilizá-los, mas nenhuma palavra veio. Eu estava sem voz. Então os paramédicos chegaram, sua energia frenética enchendo a sala. Eles rapidamente montaram o equipamento, checando o pulso, seus rostos sombrios. Um deles gritou que meu coração tinha parado. Eu vi o desfibrilador colocado no meu peito. Livre. Um choque de eletricidade percorreu meu corpo. Meus membros estremeceram, mas não havia vida. Um segundo choque veio, ainda sem resposta. Eu assisti impotente, separado do corpo que eles estavam trabalhando tão desesperadamente para reviver.
Parecia que eu estava assistindo a uma cena de um filme, exceto que eu era o único deitado imóvel no chão. Mas então, algo começou a mudar. Senti um puxão repentino, como se algo estivesse me puxando para longe da cena. A sala começou a se esticar, as figuras dos paramédicos e membros do clero ficando menores, desaparecendo na distância. Um vazio frio e vazio começou a me cercar, e pela primeira vez desde que deixei meu corpo, senti algo real, medo. Sempre acreditei que a morte traria paz, que seria uma libertação. Como bispo, falei sobre o descanso eterno, o conforto de saber que a alma estava segura. Mas naquele momento, não senti paz, nem conforto, nem libertação, apenas uma escuridão avassaladora. No início, a escuridão era tênue, uma sombra nas bordas da minha visão. Mas, à medida que eu me afastava mais, ela crescia, pressionando-me. Como uma névoa pesada. Ela engolia toda a luz que uma vez me cercara. Não havia cima ou baixo, nem paredes, nem chão sob meus pés. Eu estava suspenso em um vasto e sufocante vazio. Quanto mais eu caía nele, mais sentia algo me observando, algo invisível, mas palpável. A escuridão parecia viva e, à medida que me cercava, sussurrava pensamentos em minha mente: você nunca foi digno. Você seguiu as regras, mas nunca o conheceu. Você falou de luz, mas nunca andou nela. As palavras não foram ditas em voz alta, mas ecoaram através de mim, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Uma percepção esmagadora começou a se formar. Eu não estava na presença de Deus. Eu estava perdido. Eu tinha passado minha vida inteira pregando, ensinando e mantendo a tradição, convencido de que estava trilhando o caminho correto. Mas agora, estava dolorosamente claro, nada disso importava. Eu sabia sobre Deus, mas nunca o tinha verdadeiramente conhecido. Gritei para o vazio, mas nenhum som me escapou. Lutei contra a força que me puxava mais fundo, mas não havia saída. As sombras ficaram mais pesadas, envolvendo-me, enchendo-me de uma profunda sensação de pavor. Assim que pensei que seria completamente consumido, uma luz apareceu à distância. Era pequena no início, mas cresceu rapidamente, cortando a escuridão como uma lâmina. Era poderosa, quente, viva, diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Conforme eu me movia em direção a ela, sentia a atração da escuridão enfraquecer, como se ela recuasse da luz. Eu fui atraído em direção a ela, meu próprio ser compelido a me aproximar. A cada passo, o medo que me consumia se dissipava, e os sussurros da escuridão ficavam mais silenciosos. Quanto mais perto eu chegava da luz, mais ela me cercava, me envolvendo em calor e paz. Naquele momento, eu sabia sem sombra de dúvida que estava na presença de algo muito maior do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. A luz não era apenas luz, ela estava viva. Ela pulsava com uma presença divina tão avassaladora que eu senti como se minha própria alma estivesse exposta diante dela. Cada pensamento, cada dúvida oculta, cada momento da minha vida estava exposto a essa força radiante. Então, através do brilho ofuscante, eu o vi. Não precisei que me dissessem quem ele era. Minha alma o reconheceu imediatamente. Este era Jesus Cristo, aquele sobre quem passei minha vida ensinando aos outros, aquele em cuja honra eu havia liderado orações, aquele que eu havia tentado seguir. Mas agora, em pé em sua presença, percebi algo que me abalou profundamente: eu nunca o havia conhecido verdadeiramente. Ele estava diante de mim em glória radiante, sua presença inspiradora e profundamente pessoal. Suas vestes brilhavam com um esplendor diferente de tudo que eu já tinha visto, e seu rosto irradiava um amor tão puro, tão completo, que senti que poderia desabar sob seu peso. No entanto, havia também uma autoridade inegável em seu olhar, uma intensidade penetrante que me deixou incapaz de me esconder dela. Eu queria cair de joelhos, mas não conseguia me mover. Então ele falou, sua voz ressoando com trovão e paz. Alexandre, ele disse, e a maneira como ele disse meu nome parecia como se ele me conhecesse antes do tempo começar. Era a voz daquele que me formou, que cuidou de mim, que viu minha vida inteira se desenrolar. Um profundo anseio surgiu dentro de mim. Eu queria correr para ele, cair a seus pés, mas, ao mesmo tempo, eu estava apavorada. Você sabia sobre mim, mas nunca me conheceu verdadeiramente, ele disse. As palavras me atingiram como uma espada na minha alma. Eu queria responder, mas nenhuma palavra veio. Como eu poderia explicar que passei minha vida inteira devotada a pregar sobre Jesus, mas agora, diante dele, percebi a verdade? Eu tinha seguido as regras, memorizado as escrituras, mantido tradições e liderado outros em oração. Mas naquele momento, eu entendi, eu sabia sobre ele, mas nunca o tinha conhecido verdadeiramente. Lágrimas encheram meus olhos enquanto o peso de toda a minha vida desabava sobre mim. Eu havia pronunciado seu nome milhares de vezes. Eu havia ficado em catedrais magníficas, liderando congregações em adoração, falando seu nome em oração, mas eu realmente o havia buscado.
Eu o havia genuinamente convidado para meu coração. Eu realmente havia escutado quando ele tentava falar comigo. A resposta era clara: não. Naquele momento, eu me senti exposto diante dele, mas não condenado. Em vez disso, eu estava cheio de uma convicção profunda e inegável. Não havia defesa, nenhum argumento, porque eu sabia profundamente que ele estava certo. Então, em um momento que pareceu atemporal, ele levantou a mão e, instantaneamente, uma enxurrada de visões tomou conta da minha mente. Eu vi minha vida se desenrolar. Mas não através das lentes da minha própria memória. Eu a vi como ele a viu, a verdade exposta. Eu vi as vezes em que preguei sobre o amor, mas meu coração abrigava julgamento. Eu vi momentos em que confortei os enlutados, mas apenas por um senso de dever, não por verdadeira compaixão. Eu me vi ensinando outros sobre Jesus, mas eu nunca o havia buscado genuinamente para mim. Então, os rostos daqueles que tinham vindo a mim em busca dele, buscando por algo real, algo profundo, apareceram diante de mim. Eles tinham vindo em busca da verdade, ansiando por uma conexão mais profunda, mas em vez de levá-los a Jesus, eu os tinha levado à tradição. Eu tinha dado a eles rituais para executar, regras a seguir, doutrinas para memorizar, mas não a ele. Uma profunda tristeza tomou conta de mim enquanto eu observava esses momentos dolorosos se desenrolarem. Eu sempre acreditei que, enquanto eu permanecesse fiel à igreja, eu estaria cumprindo meu chamado. Mas agora, diante daquele que eu havia afirmado servir, eu vi a dura realidade: a fé nunca foi sobre um edifício ou rituais. Foi sempre sobre conhecê-lo. Lágrimas rolaram pelo meu rosto, e, pela primeira vez, encontrei minha voz. Senhor, eu não sabia. Eu pensei que estava fazendo o que era certo. Seu rosto, cheio de amor e ainda assim profundamente triste, encontrou o meu. Muitos pensam que estão me seguindo, mas não me conhecem verdadeiramente. Suas palavras me atingiram como uma onda gigante. Quantas pessoas foram enganadas assim como eu? Quantas entregaram suas vidas à religião, mas nunca encontraram verdadeiramente aquele que alegavam adorar? Pensei em minha própria congregação, os milhares que vieram em busca da verdade. Eu realmente os havia conduzido a um relacionamento com Jesus ou apenas lhes dei um conjunto de regras a seguir? Então, outra visão apareceu diante de mim. Vi inúmeras almas diante de Deus, muito parecidas com as que eu estava agora. Algumas foram bem-vindas em seu reino, seus rostos radiantes de alegria. Outras, no entanto, foram rejeitadas. Elas imploraram, insistindo que o serviram, que fizeram boas obras em seu nome. Mas então ouvi sua voz, uma voz que fez meu coração parar: afastem-se de mim, eu nunca vos conheci. Caí de joelhos, soluçando incontrolavelmente. Eu tinha estado tão perto de ser um deles. Eu tinha acreditado em Jesus durante toda a minha vida. Mas nunca o tinha conhecido verdadeiramente. E agora, diante dele, eu sabia que nunca poderia voltar atrás. Eu nunca poderia deixar de ver o que tinha acabado de testemunhar. Eu nunca poderia viver da mesma maneira novamente. Então Jesus se aproximou, e pela primeira vez, senti o toque gentil de sua mão em meu ombro. No momento em que ele me tocou, uma onda avassaladora de amor puro inundou meu coração, derrubando todas as paredes, lavando todas as dúvidas. Não é tarde demais, ele disse. Uma centelha de esperança acendeu dentro de mim. Minha vida inteira tinha sido uma sombra do que a fé real deveria ser, mas agora, eu estava começando a ver a verdade. Mas o que isso significava? Era uma segunda chance. Olhei para ele, cheia de perguntas, cheia de desespero. De repente, tudo ao meu redor começou a mudar. Quando Jesus retirou sua mão, o ambiente se dissolveu. A luz diminuiu, e eu me vi em pé em uma extensão aberta e infinita, suspensa entre duas realidades. Acima de mim, um vasto céu se estendia infinitamente, mas sob meus pés, eu sentia chão firme, embora não houvesse nada ali. Virei-me para Jesus, mas antes que eu pudesse falar, visões começaram a se desenrolar diante de mim, mais claras do que qualquer memória, mais vívidas do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. A primeira visão foi da minha vida, mas não como eu a conhecia. Era como se eu estivesse me observando de fora, de uma perspectiva completamente diferente. Eu me vi como um jovem padre, ansioso para servir, cheio de zelo. Eu vi o dia em que me tornei bispo, o momento em que me foi confiada a responsabilidade de liderar milhares na fé. Eu me vi em pé em grandes catedrais, fazendo sermões, liderando a adoração com autoridade, falando confiantemente sobre Deus. Mas então, Jesus falou diretamente em minha alma, sua voz não era audível, mas sentida profundamente dentro de mim. Você levou muitos na religião, mas poucos em mim. Suas palavras perfuraram meu coração. Eu observei as pessoas vindo até mim, buscando algo mais profundo. Elas ansiavam por conhecer a Deus, entender seu propósito, experimentar sua presença.
Mas em vez de levá-las a Cristo, eu me vi direcionando-as a rituais, regras, tradições. Eu havia dado a elas orações para repetir, doutrinas para memorizar, leis para obedecer, mas eu não as havia levado a Jesus. Eu me senti doente até o âmago. Eu acreditava que estava servindo a Deus, que estava fazendo sua obra. Eu tinha passado minha vida ensinando outros sobre Ele, mas não os tinha levado a Ele. Outra visão apareceu. Desta vez, eu vi um culto na igreja, um dos meus. Eu estava na frente, fazendo um sermão para uma grande congregação. As pessoas ouviam atentamente, concordando com a cabeça, mas então a visão mudou. Eu os vi dias depois, inalterados. Eles tinham seguido minhas instruções, realizado os rituais, obedecido às tradições, mas seus corações eram os mesmos. Suas vidas não tinham sido transformadas pela verdade de Jesus. A cena mudou novamente. Eu vi o céu e o inferno, mas não como eu havia imaginado. Eu sempre ensinei que as pessoas boas vão para o céu, enquanto os maus enfrentam o julgamento. Mas o que Jesus me revelou foi muito mais assustador. Eu vi muitas almas no inferno, mas não apenas os pecadores óbvios, assassinos, ladrões e aqueles que rejeitaram abertamente a Deus. Alguns deles eram profundamente religiosos. Eles eram padres, pastores, líderes de igrejas, membros fiéis de congregações. Eles seguiram todas as regras, compareceram a todos os cultos, oraram todas as orações, mas nunca entregaram verdadeiramente seus corações a Cristo. E então, eles estavam perdidos. Eu queria desviar o olhar, mas Jesus me segurou ali. Muitos acreditam que me servem, mas eu não os conheço. Um som assustador de choro encheu meus ouvidos. Vi pessoas clamando, implorando por outra chance, implorando que tinham feito boas obras em seu nome. Reconheci alguns deles, padres que eu conhecia, membros da igreja que eu respeitava. Então, ouvi as palavras mais aterrorizantes de todas: afastem-se de mim, eu nunca os conheci. A dor nos olhos deles era insuportável. Eles passaram a vida pensando que estavam salvos, mas nunca conheceram Jesus de verdade. Eles serviram à religião, mas não a Deus. Senti vontade de gritar, de fugir. Meu coração disparou quando me virei para Jesus. Senhor, eu não sabia, eu não entendia. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Você não me buscou com seu coração. Você seguiu a tradição, mas nunca me seguiu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto o peso da minha cegueira desabava sobre mim. Então ele levantou a mão mais uma vez, e a visão mudou. Agora, eu via o céu. Um lugar tão incrivelmente lindo, tão cheio de luz e vida, que eu mal conseguia compreender. Mas o que mais me impressionou foram as pessoas ali. Homens e mulheres comuns, jovens e velhos, nenhum deles com um título ou posição na igreja, mas eles irradiavam uma luz que só poderia vir de uma fonte. Eles realmente conheceram Jesus. Alguns deles tinham sido pecadores, pessoas que o mundo havia condenado, pessoas que a igreja havia rejeitado. Mas eles tinham sido perdoados, redimidos, transformados. Então Jesus falou novamente, suas palavras ecoando com a verdade: a salvação não está em um título, um edifício ou uma tradição. Está em mim. Meu mundo inteiro tremeu até o âmago. Tudo sobre o que eu havia construído minha vida, minha posição, minhas tradições, meus rituais, era falso. Era sempre sobre ele. Olhei de volta para Jesus, minha voz tremendo. O que eu faço agora? Pela primeira vez, ele sorriu. Agora, você realmente me conhecerá. E naquele momento, senti algo mudar profundamente dentro de mim, algo que eu nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, eu não estava diante de um Deus de regras, mas diante do Salvador da minha alma. E eu sabia, com certeza, que eu nunca poderia voltar a ser quem eu tinha sido. Tremendo, caí de joelhos, sobrecarregado pela enormidade de tudo que Jesus me mostrou. Minha vida inteira, meu ministério, minha posição, nada disso me salvou. Eu passei décadas liderando pessoas na religião, mas não as levei a ele. Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu clamava: Senhor, eu não mereço misericórdia. Eu não mereço outra chance. Jesus olhou para mim com profunda tristeza, mas havia um amor inegável em seus olhos. Você entende agora? Ele perguntou, sua voz cheia de compaixão. Eu assenti, meu corpo inteiro tremendo. Por tanto tempo, eu tinha sido cego. Eu tinha-me convencido de que minha devoção inabalável à igreja me tornava justo, que meu título e posição de alguma forma garantiam o meu lugar com Deus. Mas agora, na presença de Cristo, eu via a verdade claramente: nunca foi sobre um edifício, uma função ou um título. Sempre foi sobre conhecê-lo. Por favor, Senhor, implorei, minha voz falhando de desespero, o que acontece agora? O que será de mim? Jesus não respondeu imediatamente. Em vez disso,
ele estendeu a mão em minha direção e, em um instante, uma visão se desenrolou diante dos meus olhos. Eu vi o mundo como ele é hoje, igrejas lotadas de pessoas, mas seus corações muito distantes de Deus. Vi padres, pastores, bispos e outros líderes religiosos diante de congregações, pregando palavras que pareciam sagradas, mas por trás dessas palavras, não havia um relacionamento verdadeiro com Cristo. A igreja, percebi, havia se tornado mais uma instituição do que um lugar de adoração genuína. Os prédios estavam cheios de rituais, regras e tradições, mas o Espírito de Deus tinha sido posto de lado. Vi pessoas adorando o sistema, não o Salvador. Então, a visão mudou, e o que testemunhei em seguida me encheu de pavor. Vi a ascensão de falsos mestres, pregando um evangelho diluído que não exigia nada de seus seguidores, um evangelho fácil que permitia que as pessoas vivessem em pecado enquanto lhes prometia bênçãos. Eles falavam de prosperidade, mas nunca de arrependimento. Eles falavam de paz, mas nunca da necessidade de transformação pessoal. Vi igrejas transbordando de pessoas que acreditavam que eram salvas, mas nunca tinham realmente encontrado Cristo. A fé delas era construída em promessas vazias, e elas nunca tinham rendido completamente seus corações a Deus. Elas estavam sendo levadas à destruição. Não pela rejeição total de Deus, mas porque tinham sido alimentadas com uma fé falsa. Então, vi o momento antes do retorno de Cristo. A terra tremeu, o céu escureceu, e muitos que pensavam estar seguros em sua salvação ficaram cheios de horror ao perceberem tarde demais que tinham sido enganados. Eles clamaram em desespero, implorando por misericórdia, mas o tempo para arrependimento havia passado. Jesus se virou para mim, sua expressão sombria. É por isso que você deve voltar, ele disse, sua voz carregada de significado. Eu o encarei, perplexo. Voltar, ecoei, incapaz de compreender o que ele estava me pedindo. Você viu a verdade, respondeu Jesus. Agora você deve compartilhá-la. Um medo profundo e paralisante tomou conta do meu coração. Senhor, eles não vão acreditar em mim, murmurei, minha voz quase um sussurro. Alguns não, ele concordou. Mas alguns sim. Pensei na minha congregação, as milhares de pessoas que confiaram em mim, que seguiram todos os meus ensinamentos. Eu os havia desviado. Eu falhei com você, sussurrei em desespero. Eu levei tantas pessoas para o caminho errado. Jesus se ajoelhou ao meu lado, sua voz terna, mas resoluta. Então, levo-os de volta. Uma centelha de esperança surgiu em meu coração. Como? Perguntei, desesperada por orientação. Jesus colocou sua mão no meu peito, e no momento em que seu toque fez contato, uma onda avassaladora de calor e poder inundou meu ser. Era diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Vai e leve-os a mim, ele instruiu. Não uma instituição. As palavras me atingiram com a força de um trovão. Minha vida inteira tinha sido dedicada a levar as pessoas à igreja, a seguir doutrinas feitas pelo homem, a confiar em sistemas religiosos. Mas agora Jesus estava me chamando para algo muito mais profundo, levar as pessoas diretamente a Ele, apresentá-las a um relacionamento pessoal com o Salvador. Uma onda de medo tomou conta de mim. Eu sabia que se eu voltasse, enfrentaria dura oposição. Muitos dentro da igreja rejeitariam o meu testemunho. Eles me rotulariam de mentiroso, traidor, enganador. Mas então Jesus falou novamente, suas palavras cortando meu medo. Um grande engano está acontecendo em muitas igrejas. Você deve avisá-los antes que seja tarde demais. O peso de suas palavras se instalou profundamente em minha alma. Um engano, um falso ensinamento, disseminado e insidioso. Jesus me mostrou outra visão, igrejas repletas de pessoas que não o conheciam verdadeiramente. Pregadores falavam de riqueza e sucesso, mas nunca de arrependimento. Líderes que se diziam servos de Deus viviam apenas por poder e prestígio. Congregações seguiam tradições, mas nunca buscavam a Cristo para si mesmas. Pior de tudo, vi igrejas se afastando da palavra de Deus, ensinando o que era confortável em vez do que era verdade. A voz de Jesus ficou firme, cheia de tristeza. Muitos estão sendo desviados, e eles nem percebem. Lágrimas encheram meus olhos mais uma vez. Senhor, e se eles se recusarem a ouvir? E se eles me rejeitarem? Eu perguntei, minha voz trêmula de dúvida. Jesus olhou para mim com amor e autoridade inabaláveis. Então deixe que eles o rejeitem, mas não deixe que digam que nunca foram avisados. Suas palavras foram uma comissão final, uma incumbência que me levaria através da oposição que eu enfrentaria. Eu tinha passado anos servindo a um sistema, mas agora estava sendo chamado para servir à verdade. Respirei fundo. Eu voltarei, eu disse, minha determinação endurecendo. Jesus assentiu, sua expressão cheia de compaixão. Diga a eles o que você viu.
Diga a eles que eu estou voltando em breve. Enquanto ele falava, uma força poderosa apareceu. Me puxar para trás. A luz ao meu redor ficou ainda mais brilhante, e eu senti como se meu próprio corpo estivesse sendo atraído através do tempo e do espaço. Tentei me segurar, permanecer em sua presença, mas eu podia me sentir escorregando para longe, de volta à terra, para longe do céu. As últimas palavras que ouvi antes de tudo escurecer foram as dele: acorde. Eu engasguei, uma inspiração violenta, enquanto me levantava na cama, meu corpo tremendo incontrolavelmente. A luz ofuscante do céu havia desaparecido, e eu me via em um quarto de hospital, cercado pelo zumbido de máquinas médicas e pelas vozes urgentes de médicos e enfermeiros. Eles estavam todos focados em me estabilizar, mas eu mal os ouvia. Minha mente estava em outro lugar, ainda cambaleando com a visão que eu tinha acabado de vivenciar. Eu tinha estado diante de Jesus Cristo. Eu tinha testemunhado o céu e o inferno. E o mais importante, eu tinha recebido uma segunda chance. Uma enfermeira se inclinou sobre mim, alívio estampado em seu rosto. Bispo Alexander, você está inconsciente há quase 2 dias. Não achamos que você sobreviveria. 2 dias. Parecia que eu tinha ficado fora por uma vida inteira. Um médico verificou meus sinais vitais, seus olhos arregalados de descrença. É incrível. Depois do que aconteceu, você deveria ter tido complicações graves, mas seus exames estão todos normais. Fechei os olhos por um momento, absorvendo o milagre da minha sobrevivência. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar morto. Mas Jesus me trouxe de volta por um motivo. Ele me deu uma missão. Os dias que se seguiram foram um borrão de exames médicos e visitas de membros preocupados da igreja. Eles louvaram a Deus pela minha recuperação, mas não tinham ideia do que eu realmente havia experimentado. Eu sabia que não podia ficar em silêncio. Eu tinha que compartilhar o que tinha visto. A oportunidade surgiu quando um pequeno grupo de clérigos visitou meu quarto de hospital. Eles vieram para orar por mim e oferecer palavras de conforto. Mas eu não precisava de conforto, eu precisava avisá-los. Minhas mãos tremiam enquanto eu reunia minhas forças. Irmãos, comecei, minha voz rouca de emoção, preciso contar a vocês o que aconteceu quando morri. A sala ficou em silêncio. Alguns ouviram com curiosidade, outros com ceticismo. Compartilhei tudo, como deixei meu corpo, como fui puxado para a escuridão, como. Pensei que encontraria paz, apenas para perceber que nunca conheci Jesus de verdade. Contei a eles sobre a verdade que Cristo me revelou, que passei minha vida levando pessoas à religião, mas não a um relacionamento pessoal com Ele. Contei a eles sobre o engano que se espalhava pela igreja, sobre pessoas acreditando que eram salvas quando nunca entregaram seus corações a Cristo. A reação foi imediata. Um padre franziu a testa, descartando meu relato como uma mera alucinação. Você estava sob estresse, ele disse. Sua mente estava pregando peças em você. Outro bispo balançou a cabeça, quase com pena. Você teve uma experiência de quase morte, bispo. Isso não é igual à revelação divina. Um terceiro padre se inclinou, sua voz cautelosa. Você está dizendo que a igreja estava errada. Engoli em seco, o peso da verdade pesava no meu coração. Estou dizendo que temos ensinado as pessoas a seguir regras, rituais e tradições, mas nunca as ensinamos a conhecer Jesus pessoalmente. O silêncio encheu a sala. Alguns olharam para mim em choque, outros em descrença. Um padre se levantou, balançando a cabeça. Bispo Alexander, você precisa descansar. Somos gratos por sua recuperação, mas essa conversa é perigosa. Perigoso. A palavra doeu. Porque a verdade era perigosa. Porque falar sobre Jesus era visto como rebelião. Um por um, eles foram embora, balançando a cabeça, alguns me dispensando imediatamente, outros desconfortáveis com o que eu havia dito. Nenhum deles aceitou meu testemunho. Mas eu não conseguia ficar em silêncio. Comecei a pregar de forma diferente. Não foquei mais em tradições ou cerimonias. Preguei Jesus. Disse à minha congregação que a salvação não era encontrada em rituais ou na aprovação dos homens, era encontrada em um relacionamento pessoal com Cristo. Avisei sobre o grande engano dentro da igreja, como as pessoas estavam sendo ensinadas a buscar conforto, não convicção, quando um dia estariam diante de Deus e ouviriam as palavras aterrorizantes: afastem-se de mim, eu nunca os conheci. Alguns ouviram, alguns ficaram comovidos, mas outros me rejeitaram completamente. Fui taxado de herege, acusado de trair a igreja. Alguns bispos se recusaram a me deixar pregar em suas igrejas. Alguns padres alertaram seus membros para ficarem longe de mim. Mas eu não me importei. Eu tinha visto a verdade. Eu tinha estado diante do Rei dos Reis, e ele tinha me dado uma segunda chance. Agora, enquanto estou
diante de vocês, quem quer que esteja ouvindo, quem quer que esteja assistindo, devo fazer a mesma pergunta que Jesus me fez: vocês realmente o conhecem? Não apenas sabem sobre ele, não apenas vão à igreja, não apenas seguem a tradição religiosa, vocês o conhecem. Porque eu era um bispo, um líder na igreja, e eu estava perdido até que Jesus me mostrou a verdade. Por favor, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Um dia, vocês estarão diante dele. Quando o fizerem, ele dirá: muito bem, servo bom e fiel, ou dirá: afasta-te de mim, eu nunca te conheci. Este é o seu chamado para despertar. Procure-o agora, antes que seja tarde demais.